Olá, paz do Senhor, tudo bem? A palavra de hoje encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 2. Estarei lendo apenas o versículo 3, que fala assim: Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos à borda do rio. A Bíblia vem nos contar a história de Joquebede, a mãe de Moisés. Moisés nasceu em um tempo onde o rei tinha dado uma ordem que era para matar todos os meninos, porque eles sabiam que o Messias estava por vir, que era Jesus, estava para nascer a qualquer momento. E como ele já queria se livrar de Jesus, então eles mandou matar todas as crianças que nascesse por aquele período de um certo tempo. E aí Joquebede veio a conceber e teve um menino. E ela achou ele muito lindo, muito bonito, então ela decidiu escondê-lo. Ela guardou ele por 3 meses, escondeu dentro de casa. E aí chegou esse momento onde ela não conseguia mais esconder. Então ela teve Deus deu para ela essa estratégia de fazer essa arca, né? E colocou Moisés ali dentro e colocou à beira do rio, e a irmã dele, a Miriam, ficou olhando de longe até que a filha de Faraó veio se banhar e viu ali aquela arca. Quando pegou, viu que tinha uma criança dentro, e ela decidiu pegar aquele menino para criar. A menina, ao ver, se aproximou e o menino chorava, e ela falou que ela conhecia alguém que poderia ser a ama de leite dele. E ela aceitou, e ela ainda pagou um salário para Joquebede cuidar da criança até ele desmamar. Quando ele desmamasse, ela devolvia, e assim foi feito. Ou seja, Joquebede, por ter guardado uma pessoa da qual Deus iria usá-lo, que ele foi o libertador do povo de Deus do Egito, e Deus abençoou grandemente ela. Além dela poder usufruir do filho dela, a vida do filho, ela acompanhou, ela criou ele, e ela amamentou, e ela ainda recebeu um salário por isso, para cuidar do próprio filho. Porque é assim que Deus faz. Quando você faz algo para o Senhor te abençoa de uma forma que você desconhece. Ela ali só queria poupar a vida da criança, mas Deus, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, ainda permitiu ela viver a infância junto com ele e cuidar do seu próprio filho. Tudo bem que ela não poderia chamá-lo de filho, mas, né, não poderia se revelar a ele como a mãe, mas Deus sabe de todas as coisas, e no final eles acabaram juntos novamente, porque quando Moisés descobriu que ele era hebreu, ele veio em busca de sua família e descobriu a sua mãe, e voltaram a conviver. Então, Deus abençoou essa mulher foi muito sábia, né, de esconder essa criança. Imagina o sofrimento dela toda vez que os guardas passassem, ela ter que fazer a criança ficar quieta. Um bebê de até 3 meses chora muito. Eu tenho uma vizinha aqui que tem um bebê que essa criança chora, e tem os horários certos de chorar. Eu não sei se é cólica, não sei o que vem a ser, mas tem os horários para essa criança estar chorando. E aí eu fico imaginando Moisés, Joquebede nessa situação, tendo que fazer a criança calar, não podendo chorar. Será que ele tinha esses momentos de choro e ela ter que fazer ele calar? Bem provável sim, porque toda criança tem. Toda criança chora. Não tem como você falar para um bebê, silêncio, você não pode chorar. Ele vai chorar. Se ele tiver com fome, ele chora. Se ele tiver de fralda cheia, ele chora. Se tiver querendo dormir, ele chora. N situações o bebê chora. E ali ela tendo que fazer ele ficar quietinho para que os guardas não vissem, porque se os guardas vissem, matava o bebê dela. Então, foi uma mulher muito valente, muito corajosa de enfrentar essa situação, mas Deus era com ela, e Deus ia dando estratégia, Deus ia cuidando, Deus ia guardando, até que teve essa estratégia aí do barco e colocou essa criança ali. Então,
Barco não, a Bíblia fala arca. Então ela colocou a criança ali, Deus preservou, onde Deus usou Moisés para libertar o povo dele do Egito. E Moisés foi um grande ícone da história da Bíblia. Deus falava com Moisés face a face, não é igual fala conosco hoje. Ele não precisava da Bíblia, que nem tinha Bíblia escrita ali naquela época, mas Deus falava diretamente com ele. Quando Moisés morreu, foi o próprio Deus que o enterrou. Ele não permitiu que ninguém enterrasse, porque senão ia se tornar um ídolo, ia se tornar um adorado, igual o povo faz aí com as imagens, ia se tornar um ídolo e iria fazer imagem de Moisés, iria adorar. Então Deus não permitiu. Tem outra passagem aqui da Bíblia onde fala que o próprio Senhor o enterrou. Em Deuteronômio 34, fala que o próprio Senhor enterrou Moisés em um lugar que ninguém sabe aonde. Então não foi o homem que enterrou, ninguém sabe onde ele está enterrado. O corpo dele até hoje não foi encontrado. De tão querido que Moisés era de Deus. Moisés, ele tinha vida com Deus, ele tinha, como eu falei, Deus falava com ele diretamente, face a face. Ninguém mais passou por isso. Ninguém mais, não tem, na Bíblia não tem outra história de alguém que viveu assim. Então, essa Joquebede, ela foi a mãe de um ícone na Bíblia, de um homem grandioso que Deus usou muito e que teve falhas também, cometeu crimes também, para a gente saber que não somos perfeitos, é ser humano, ninguém é perfeito. O único que é perfeito, que tem a santidade plena, é Jesus, que viveu aqui na terra e não cometeu pecados. Único, santo, perfeito, digno de toda a honra e toda a glória, digno de nossa adoração, porque ele tem poder para fazer por nós. Jesus, ele não está morto igual Moisés morreu ali, não tem poder nenhum para fazer algo por nós. Mas Jesus tem todo o poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre aqueles que aceitam ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele tem libertação, ele tem cura, ele tem bênçãos para nos dar, ele tem, acima de tudo, a salvação paga com alto preço, que foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele por nós, para que nós possamos ser salvos e podemos ter vida com abundância. Então, se você aceitar o Senhor Jesus na sua vida, você terá vida com abundância. Agora, se você adorar algum outro ídolo, se você adorar Moisés, por exemplo, se você adorar Joquebede, que foi a mãe de Moisés, se você adorar Maria, que foi a mãe de Jesus, você não vai ter o que Jesus pode te proporcionar. Porque essas pessoas aí, tudo são pessoas meros mortais, não tem poder para fazer nada por nós. Mas se você adorar a Jesus, você vai ter vitória, você vai ter mudança de vida, você vai ter transformação, você vai ter milagre na sua vida, porque Jesus tem poder para isso. Amém? Essa é a palavra, e que nós venhamos a aprender com a sabedoria de Joquebede, nós venhamos a aprender a preservar aquilo que é de Deus, aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, que você venha a fazer, que você faça com sabedoria, que você faça com amor, que você cuide dos seus filhos, cuide da sua família, que você venha a ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe, que você faça tudo com excelência, porque a nossa família é o primeiro ministério, o primeiro ministério que Deus nos dá. Se seus filhos te amam, se seu marido te ama, se você é uma pessoa querida na sua casa, significa que você está cumprindo com o seu papel de uma boa mulher e Deus se agrada da sua vida. E as bênçãos Ele te dará e os seus filhos serão bem-sucedidos se tem uma boa educação, se tem um amor, se tem um carinho, se você dá exemplo. Eu estou falando aqui de mulher, mas também serve para homens, porque nós sabemos que os filhos criam grandes traumas quando os maridos não são bons maridos com as esposas.
Os filhos aprendem a ser agressivo quando o pai é agressivo. Os filhos aprendem a ser mau caráter. Os pais, homem também, têm esse papel de orientar, de encaminhar os filhos no caminho que deve andar. Não é só da mulher, mas sim o conjunto, o casal. Porque qualquer coisa que nós, como pais, fazemos de errado, fica de espelho para nossos filhos. Eles vão se espelhar em nós, quer seja bom, quer seja ruim. Se for coisas boas, amém, glória a Deus. Se for coisa ruim. E nós vamos colher o fruto de tudo isso, porque os nossos filhos vão crescer e vão seguir os nossos exemplos. Então, que venhamos dar bons exemplos para eles e que sejamos pessoas tementes ao Senhor e que passe esse temor do Senhor para eles, para que eles venham crescer também no temor do Senhor e serem boas pessoas, bons adultos, bem-sucedidos profissionalmente, emocionalmente, espiritualmente e que tenham vida com Deus. Esse é o papel dos pais, esse é o papel da mãe, esse é o papel do pai, que sejamos exemplos para eles, de preferência, bons exemplos. Amém? Deus abençoe, fique com essa palavra, faça as suas escolhas corretas, escolha estar fazendo a vontade de Deus, que Deus vai te abençoar. Só em você escolher o Senhor, você já vai receber o grande galardão que é da salvação da vida eterna. Olha que coisa linda, olha que coisa boa. Então, que Deus venha trabalhar na sua vida, no seu coração, e que você venha ser exemplo para aqueles que estiverem à sua volta. E que você venha ser exemplo do Senhor, exemplo de como tem que ser uma pessoa de Deus, um homem e uma mulher de Deus, como que tem que viver. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.